Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dotcast. Hoje nós estamos aqui em um cenário completamente diferente para receber uma galera e bater um papo muito legal com um time que faz parte da Dot a Dot. É isso aí. Hoje um cenário totalmente diferente, fora do convencional de São Paulo. Para quem não sabe, a Dot tem um escritório, uma célula de atendimento aqui em Santa Rita do Sapucaí, em Minas. Então a gente veio de São Paulo para fazer esse podcast com uma turma que vive o dia a dia da Dot e entrega muito, que é a equipe de ativações. Então a gente está aqui com o pessoal de ativações hoje para gravar esse podcast para vocês e explicar um pouquinho mais o que ativações realmente faz no dia a dia. É isso aí, sejam muito bem-vindos, gente. Muito bom ter Obrigada. vocês aqui. E antes da gente entrar no papo, eu gostaria muito que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, o que vocês fazem, um pouquinho sobre como é a rotina de trabalho também. Vamos começar pelas meninas? Eu me chamo Camila, eu estou há 1 ano e 8 meses na DOT, eu sou gerente de projetos e aqui a nossa rotina é basicamente conversar o tempo inteiro, falar sobre ativações o tempo inteiro. A gente trabalha home office, mas a gente trabalha junto o tempo inteiro. E eu já esqueci a pergunta. Pode falar, E aí, pode Já responder. escutei. E é isso. Legal. Prazer, eu sou a Larisa, estou há 3 anos na Dot a Dot, sou gerente de projetos. Eu sou de São Paulo, mas eu venho a Santa Rita também, a minha equipe todinha daqui. É diferente, aqui é bem gostoso de ficar, o dia a dia é muito corrido, mas produtivo. Bom, meu nome é Igor, eu trabalho também com o pessoal aí na Ativações, tá? O nosso dia a dia é muito corrido, trabalho direto com as meninas aqui, ajudando o pessoal de contratações também, que é do nosso setor também, né? Fazendo ativação diretamente com o cliente aí. Legal. E você, Van? Eu sou a Vanessa, eu trabalho na Dot a Dot há 2 anos, eu sou head de operações. Eu que comando aqui a galera de ativações. E assim, nosso dia a dia é corrido, mas também é muito gostoso. Há 2 anos eu vivo esse dia a dia corrido da Dot a Dot, mas com muito orgulho de fazer parte dessa equipe e da empresa também. Legal, sejam bem-vindos, galera. Obrigada. Isso aí. E para a gente começar o bate-papo, então eu vou puxar já um pouco diferente do que está no script, tá? Então não fiquem com problema, mas a gente vai explicar um pouco para vocês que estão assistindo o que realmente a equipe de ativações faz no dia a dia. Então eu não vou contar para vocês o que faz, então eu vou deixar diretamente para a Vanessa, que é a head de operações, ela vai contar para vocês o que é ativações realmente. Então, ativações, ela tem 2 divisões básicas, que é a divisão de contratação. Como a gente não possui uma rede física, a gente contrata terceiros para fazer aquela ativação em um circuito que o cliente contratou. A gente tem essa divisão de o pessoal de contratação e o pessoal de ativações. O pessoal de contratação ele tem o objetivo principal de encontrar parceiros, seja provedores ou operadoras, que consigam atender todas as premissas do projeto e que sejam parceiros confiáveis, que a gente entenda que a rede vai atender os nossos clientes. A gente tem clientes muito grandes e a gente entende que o link de internet ele é praticamente a água de uma empresa. Ele precisa funcionar com qualidade, com rapidez, com fluidez. Então, o pessoal de operações, o pessoal de contratação faz essa parte de mapear quem são os provedores que estão na região, com maior qualidade, com todas as premissas básicas do projeto. E aí eu tenho o pessoal de ativações, que é a minha galera mais campo mesmo, que é quem atende tanto o cliente quanto os técnicos de rua do provedor e fazem toda essa interface para que na hora de uma ativação seja executada, ela seja de forma tranquila, para que o cliente entenda que aquele link está funcionando, que atenda a expectativa e também que ela seja entregue de uma forma mais rápida possível, rápida, tranquila, que não tenha problemas com o técnico, tudo isso de forma remota. Então a gente trabalha longe do nosso técnico, mas ao mesmo tempo muito perto dele, muito perto do nosso cliente. Então mais ou menos é assim que o time é dividido e é isso que a gente faz. A gente vai atrás daquele provedor, a gente faz a contratação, a gente entrega o link com qualidade, com fluidez, com rapidez, de forma que o cliente se sinta satisfeito com aquela entrega. Perfeito. Eu queria, aproveitando, né, você definiu muito bem o que ativações faz, e eu sei que vocês estão divididos aqui, né, entre quem faz uma coisa e quem faz outra, e eu queria estender um pouco dessa pergunta para vocês também, o Igor,
a Camila, a Lari, do que vocês fazem no dia a dia, como funciona o trabalho de vocês no dia a dia. Eu sei que as meninas ativam e você contrata, e eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho de como isso funciona na prática, no dia a dia. Legal. Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque você falou que a Vanessa citou que a gente está dividido, mas aqui especificamente só está quem ativa. A gente a gente trabalha em duplas, então eu tenho a minha dupla que faz a contratação, então a gente recebe o projeto, entende qual que é o cenário do projeto, onde estão os nossos clientes finais e quais são as premissas desse projeto. E a Natália, que é a minha dupla, a da Larisa é a Mary e o do Igor é o Evaldo. Eles vão atrás dos provedores, como a Vanessa falou, atrás de provedores confiáveis que vão atender as especificações da solicitação. E eles fazem essa contratação e a gente aqui, o nosso dia a dia, é entrar em campo com o técnico e falar, olha, eu tenho um equipamento em tal lugar e você precisa ativar o seu link e estender para o meu equipamento que está em tal lugar. A gente precisa dessas configurações específicas e tem alguns técnicos de campus que pedem até para a gente explicar onde eles encontram as configurações que eles precisam fazer. E a gente explica. Então, aqui, entre nós três, a nossa atividade é realmente estar ali do lado do técnico e falar, você precisa fazer assim porque o meu cliente exige assim. E muitas vezes o cliente que está ali na ponta, ele não sabe a exigência, porque o pedido vem da... Comercial. Do comercial. Exatamente, o pedido vem do comercial e vem como um pedido único. E a gente aqui, como Ativações, atende como um pedido específico para cada ponta. Então a gente tem que estar ali na ponta com o cliente, porque o nosso gerente daquele local que está ali não sabe o que o técnico vai fazer. Então a gente precisa explicar o que ele vai fazer e estar ali, acompanhar e registrar tudo aquilo para notificar o nosso cliente ali que está por trás fazendo a solicitação, que a gente fez a entrega dentro do que ele esperava, dentro do prazo que ele esperava, atendendo a expectativa que ele esperava daquele projeto, daquela ativação. Perfeito. Como a Camila disse, nós aqui estamos a equipe de ativações, só que na equipe de ativações todo mundo faz um pouco de cada coisa. Então a gente sabe o processo de contratação, não lidamos diretamente com a parte de contratação do link, porém quando chega algum caso muito específico que a nossa dupla não consegue fazer essa atividade, ou porque ele está atendendo outra demanda, a gente toma a frente dessa atividade também, entra em contato com o parceiro, faz toda a negociação e segue todo o processo da instalação, do agendamento, da entrega da melhor maneira possível para o cliente. Boa, legal. Eu acho interessante a maneira que eu não sabia como que era e lidava com esse tipo de coisa. Então a gente acaba aprendendo um com o outro. Isso é muito interessante. O legal de você ter essa dupla, por exemplo, o Evaldo faz a contratação, eu faço a parte de ativação, né? Ter essa ponte com o provedor, né? E falar com o técnico, ela é muito legal porque no final todos entendem e se ajudam. Então, como a Lari comentou, se você pega uma situação que por exemplo, o Evaldo não consegue conversar com o provedor, você saber a parte de negociação, explicar o que eu preciso, qual é a especificação do projeto, orientar o provedor para ele também orientar seu técnico e ser uma parte auxiliar ali de poder chegar no técnico e falar, olha, eu preciso disso dessa maneira, sem que a gente, por exemplo, pareça que está sendo intrusivo, né, entrando na empresa da pessoa. Isso é muito legal, então você vê que todos no final sempre vão se ajudar. Legal. Vocês falaram bastante sobre o cliente e entregar o projeto de acordo com as premissas, enfim. E para quem está assistindo, esse é um ano super importante para nós como Dot a Dot, porque o nosso maior foco é oferecer para o cliente a melhor experiência. E aí, dentro desse contexto, eu queria muito fazer uma pergunta para vocês, e que obviamente vocês compartilhassem o que vocês entendem, como vocês enxergam, que é como vocês enxergam o papel da área de ativações dentro desse contexto, de experiência do cliente, de entregar o melhor, enfim. E antes até de vocês comentarem, eu quero fazer uma segunda provocação. Então, assim, hoje, como a Laís bem falou, a experiência do cliente é o nosso foco 2025. Então, cada ano a gente traz um foco diferente para focar realmente no que a gente mais
quer e mais precisa. Então, 2025 é a experiência do cliente. Queria que vocês falassem um pouquinho também como a automação dos sistemas que a gente fez, aí, a nossa parte de TI, também auxiliou vocês nessa experiência do cliente, porque vocês vão falar, mas a experiência do cliente também é o valor final que o cliente está vendo. Então, assim, é toda essa parte de gestão que vocês falaram, que isso é bem quisto pelo cliente, mas também a execução, que é o link ativo funcionando da maneira que ele solicitou lá para o comercial. Então, quando vocês forem falar agora um pouquinho mais de experiência do cliente, eu queria que vocês trouxessem isso um pouco também para a gente. Eu acho que assim, a equipe comercial ela começa vendendo um sonho, então ela vende para o cliente aquele sonho e a primeira pontinha do sonho é com a gente. Porque a hora que o cliente vai falar assim, será que o comercial vendeu é real? Aquilo vai acontecer? Então a gente tem essa ideia de que na hora que a gente assume o cliente, porque o comercial passa pra gente aquele cliente e ele meio que dá o filho dele, olha, vem aqui, cuida bem desse filho. Então a gente é aquele comecinho, é a hora que o cliente vai ver se a experiência dele ao todo vai ser bonita, vai ser uma experiência boa ou não. A gente começa mostrando isso pro cliente. E a gente tem esse como foco principal, é mostrar para esse cliente que o que o comercial vendeu realmente é real, que a empresa vai fazer a diferença no link para ele. Então, a gente passa isso para o cliente, a nossa ideia é sempre passar isso para ele, de forma clara, sempre a gente sendo muito honesto com ele, com tudo que está acontecendo ali no projeto. São projetos, a gente tenta mostrar isso para ele, que existe técnico de rua, que existe N coisas que vão acontecer ali, mas a gente tem essa ideia de que realmente a gente que vai começar a concretizar o que o comercial vendeu. Então, o comercial vai passar aquele sonho e a gente pega e começa a assumir e mostrar para o cliente que aquilo é real. Em relação ao TI, depois o pessoal pode falar, mas eu acho que vem fazendo a diferença no nosso dia a dia. Porque a automatização faz o nosso processo ficar mais rápido, mais fluido, mais claro para o cliente, mais claro para nós, porque a gente para de ter só planilhas e só acessos muito confusos na cabeça de certas pessoas e passa a ter ali tudo unificado. Então, no nosso dia a dia já começa a fazer a diferença, a gente já vê que a gente tem um local que está unificado as informações, onde a gente não precisa ficar caçando ovos para encontrar. Tem um local onde o cliente vai ter um acesso mais rápido, a gente vai ter informações de forma mais rápida e facilita até para a gente poder passar um retorno para o cliente sobre isso. Então, a partir do momento que ele pergunta sobre um projeto e eu tenho aquilo na mão, ou eu preciso buscar um provedor e eu tenho aquilo ali rápido, facilita muito e a experiência do cliente com isso vai ser muito melhor, porque a gente não vai demorar para responder, as informações vão estar de forma clara e rápida para ele. Então, isso tudo faz com que o cliente olhe para a gente e fale assim, essa empresa realmente, o que vendeu está acontecendo e eu não fico perdido, eu não fico no escuro, que eu acho que é o pior para o cliente, ele está no escuro, ele vê o que a gente está fazendo, ele vê o nosso dia a dia, está participando do nosso dia a dia, é extremamente importante, para ele ver o fluxo mesmo, né, o negócio acontecendo. E é o que a gente faz, a gente mostra o negócio acontecendo em tempo real. Mas eu acho que vocês podem falar mais um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Eu acho que a gente, como operações, como ativações, a gente está bem cara a cara com o cliente. Então, eu acho até legal a comparação, é que o cliente, quando ele está com o comercial, ele apresenta um projeto. Então, tem uma imagenzinha legal até de representar, que ele apresenta uma árvore. E aí o comercial entende que é uma árvore de ponta cabeça. E aí quando a gente chega ali na operações, a gente entende que ele quer uma árvore, um campo todo, que a gente precisa entregar para ele. Então, assim, quando a gente se comunica com o cliente, quando a gente senta com ele no primeiro kickoff para entender o que foi que ele conversou com o comercial, porque já teve uma primeira conversa ali do atendimento, a gente começa a entender o que realmente ele quer. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente precisa de 1, 2, 3 kickoffs para entender, mas o primeiro kickoff é realmente para você olhar para o cliente e falar assim, tudo bem, o que você tem e o que eu posso fazer para te ajudar. E aí o cliente vai e apresenta e muitas vezes o cliente ele apresenta pra gente um time que não sabe exatamente tecnicamente o que que tem ali pra gente fazer e a gente acaba tendo que, além de entender toda a premissa, entender toda a demanda daquele cliente, a gente ainda tem que traduzir aquilo tudo tecnicamente, porque a gente tem um outro cliente, que é o técnico, que a gente precisa tratar ele bem, a gente precisa tratar ele como cliente
para ele conseguir entregar o projeto da maneira que a gente tem ali desenhadinho para ser entregue. E referente à tecnologia, eu acho que é primordial. Acho que é a coisa assim que dentro da empresa, a gente trabalhando home office, o que mais ajuda a gente é toda a tecnologia que está sendo implementada na empresa, porque assim, eu tenho um cliente, mas esse cliente, ele olha para dentro da empresa, mas ele fala, tá, lá eu falo com o Charles. Então, o cliente está ali comigo, mas eu tenho outras pessoas que o cliente também conversa. Então, a minha conversa, o meu dia a dia para ele, eu tenho que repassar o que aconteceu dentro daquele dia, mas, por exemplo, se você chegar dentro do sistema, você tem que entender o que eu fiz para falar a mesma linguagem que a minha para o cliente. Então, é muito importante, eu acho que a gente, ali dentro da empresa, a gente se comunica muito através do sistema. Então, para a gente é importantíssimo. Exatamente. E ainda mais os nossos sistemas, eles se interligam. Então, uma informação que eu colocar no meu sistema de ativações é a informação que vai chegar para o NOC, é a informação que vai chegar para o financeiro, é a informação que vai chegar para o pós-venda, tem que ser a mesma informação. Ela não pode se perder durante esse processo. E passando nisso também, a parte de viabilidade, quando a gente recebe um circuito, uma demanda em um estado, sei lá, por exemplo, São Paulo, aí vem a informação de São Paulo, qual a cidade? Aí eu vou jogar no meu sistema aquela informação que vai na cidade de Santo André, por exemplo. Sou de Santo André, por isso que estou usando como exemplo. Aí no meu sistema vai aparecer todos os provedores, todos os parceiros que a gente tem na nossa base, que já nos atendem, e os demais que ainda tem na região. Então isso facilita muito o processo, porque eu já sei que tal parceiro atende aquela região, vai facilitar muito mais a minha comunicação com ele, porque eu já tenho uma tratativa de outros processos, que isso agiliza muito o nosso processo. A gente faz a instalação com aquele parceiro que a gente já tem na nossa base, mandamos para outra equipe, a outra equipe já dispara isso rapidamente, depois que é feita a instalação, para o sistema do NOC, que já vai subir na nossa base de dados também. Caso qualquer problema aconteça dali a 5 minutos, ele já vai ter a informação, porque eu já registrei lá. E, consequentemente, o nosso financeiro também recebe toda a mesma informação. Então, a empresa todinha está ligada nessa automação. Isso aí. Eu acho que é legal também é que essa fase de todo mundo falar sempre a mesma língua. Porque quando você entra no sistema, foi o que a Camila falou, qualquer pessoa que vai ler ali, ela vai saber o histórico. Então não tem como o cliente, assim, não que vai ter uma pegadinha, mas ele sempre vai escutar de todas as pessoas a mesma coisa. Então para ele fica muito claro que a empresa está interligada e que aquela informação é verídica, né? Não existe, o pessoal está maquiando alguma coisa. Está tudo lá. E aí aquele histórico faz com que qualquer pessoa que vai passar uma informação para o cliente, ela passe sempre a mesma coisa. Então a gente fica muito interligado. E as outras áreas também facilita muito, porque eu acho que quando você precisa de informação que está na cabeça de alguém, você precisa de alguma coisa, está na cabeça de alguém, aquilo fica muito perdido. Sim. Você não sabe quem que é a pessoa que fez aquilo. E quando você tem aquilo em histórico, aquele projeto todo acompanhado, todo desenhado para a pessoa, outra área ela vai ter muito mais facilidade de encontrar aquilo do que ela ficar buscando na cabeça de alguém. Aquilo vai estar lá de forma clara, de forma rápida. Então é uma das coisas que a gente vê que evoluiu muito nos últimos tempos, é que as outras áreas ela tem acesso a informações de projeto que há muito tempo atrás, a gente não tinha, estava na cabeça de alguém. Então hoje, qualquer área que entrar, vai entrar ali no nosso sistema e vai ter acesso a todas as informações de forma clara, rápida, e qualquer coisa que o cliente precisa ou que aquela área precisa, vai estar lá. Ela sabe o que é, ela vai saber tratar da maneira mais rápida possível. Então o cliente tem essa sensação, sabe, de estar muito rápido. Nossa, eu perguntei, já está ali. É muito fácil de pegar aquela informação. E é engraçado você falar, antes do Igor até comentar, como a Camila falou, algum cliente fala com o Charles. No começo ali da nossa trajetória, antes da gente fazer essas implementações, era muito comum o cliente me escalar ou escalar o Edu. Era normal, assim, tipo, escala. Uhum. Depois que a gente começou a implementar essa parte de automação, sistema, todo mundo falando a mesma língua, que é algo que eu falo muito para a Laís, desde quando ela entrou na empresa, que é comunicação clara, que eu cobro muito isso dentro da operação. O nível de escalonamento diminuiu muito.
Porque assim, eu era escalado, eu ainda sou um pouco escalado. Eu sou escalado, mas a linguagem é a mesma. Então assim, a pessoa já me liga falando assim, mas a Vanessa, ou a Camila, ou a Lari, ou o Evaldo, ou a Mary, ou o Igor, ou qualquer outra pessoa me falou isso. Eu falo, cara, assim, ó, 95% é certeza que é a mesma coisa, mas deixa eu consultar. Aí eu vou, entro no sistema, consulto. Quando eu ainda consulto, ainda ligo para vocês, falo com vocês, é a mesma resposta. Eu falo assim, eu retorno pro cliente e ainda falo, ó, é isso. É isso aí mesmo. Tipo, e ainda enfatizo alguma coisa que vocês até me contam no caminho. Então, essa comunicação é muito importante. E não volta para mim daí. Então, assim, dificilmente eu sou escalado hoje em dia. Assim, raramente eu sou escalado. Então, por alguns outros probleminhas, mas fora isso, eu dificilmente sou escalado. Isso que você falou, complementando tudo que vocês estão falando, do tempo que eu estou e vendo essa mudança, né, da automação vindo, ajudando todos os setores, a gente consegue analisar o principal é esse. Eu não vejo mais, por exemplo, um cliente que eu estou tomando conta, que as meninas falam, você vai falar com esse cliente aqui, o projeto é seu, você vai resolver. Eu não vejo mais ele escalonando, né, chegando, por exemplo, na Vanessa. Eu não vejo ele indo mais atrás num e-mail, mandando diretamente, por exemplo, para você, Charles, pro Edu, enfim. Ou indo pro comercial e falar, eu comprei isso, mas o Igor está falando que é isso. Não existe. Sim. A gente está vendo que assim, está diminuindo muito isso. Então, você vê que toda a comunicação que às vezes era perdida anteriormente, né, por algum motivo, não tem mais. Então, isso para mim é o principal. E aí, olhando, né, nessa fase de melhorias, né, e atendimento ao cliente e tudo mais, se o cliente não sentir isso, para mim, assim, até hoje eu tive feedbacks legais. Então, é bem bacana você ver isso. Legal. Eu quero pegar um gancho em tudo que vocês falaram. Eu pesquei várias informações com a resposta de vocês. E aí a minha pergunta é, até uma provocação, né? Se vocês pudessem definir em uma palavra esse relacionamento entre ativações e cliente, como vocês definiriam? Vocês disseram comunicação clara, clareza, enfim, vocês disseram algumas coisas aqui dentro da resposta de vocês, mas eu gostaria que vocês dissessem em uma palavra, assim, olha, isso aqui, cara, faz diferença no fim, lá na ponta, quando chega no cliente. Isso daqui, eu definiria o relacionamento que eu tenho com o cliente com essa palavra aqui. O que vocês acham? Começando pelo Igor agora. Vai. Pronto. Por mim, Vai, Igor. nossa, O que vem na cabeça? hombridade. Boa. Eu vejo que a gente tá mais... tem um respeito mútuo ali e todos se ajudam. Legal, Isso é legal, hombridade. bacana. Você, Van? Eu diria confiança, porque eu acho que o cliente confiar na gente, confiar no que a gente está fazendo, no que a gente vai entregar, é o que eu mais busco e é o que eu mais passo para a equipe. Que o cliente tenha confiança no que a gente está fazendo, na nossa palavra, no que está escrito, no que a gente está mostrando. Legal. Eu acho que transparência. Que a gente tem que ser transparente, tanto com o cliente quanto com o nosso parceiro. E você? Eu acho que eu definiria como clareza. Eu acho que a gente pega ali tudo que é passado pra gente tecnicamente e a gente transforma aquilo na linguagem para o cliente entender o que a gente está operando ali. Então, eu acho que essa comunicação clara, essa comunicação assertiva, talvez, eu acho que define muito bem o nosso relacionamento do dia a dia. Legal. Antes da gente mudar um pouquinho o assunto, eu tenho uma última pergunta, ainda com o cliente no centro, tá? Mas pra gente encerrar não, né? Mas enfim, pra gente mudar um pouco o bate-papo. A gente falou bastante sobre facilidades e sobre como vocês executam o trabalho, sobre o relacionamento com o cliente, enfim. Mas eu também gostaria que vocês trouxessem pro bate-papo um pouco dos desafios, do que acontece no dia a dia e quais são as estratégias que vocês adotam para que isso não mude a qualidade da entrega, para que o cliente lá na ponta continue recebendo o melhor serviço, a melhor execução, para que não interfira no resultado que a gente vai entregar para eles. Então, só repetindo, né, porque eu trouxe várias informações, quais são os desafios do dia a dia e como vocês resolvem de modo que não impacte na qualidade da entrega para o cliente. Até colaborando mais um pouco. Porque nem tudo são flores, então exatamente. A gente sabe, toda a parte de gestão de projetos, entrega,
é bem complicada no dia a dia, porque aí a gente tá... A Dot a Dot, ela é nacional, até latino-americana, enfim. A gente tem diversos estados que as pessoas são diferentes, tudo é diferente. Então, e os clientes são diferentes também. Então, essa análise que a Lazy trouxe é importante vocês até comentarem, porque é legal. O dia a dia é complicado e cada cliente tem sua particularidade. Então, vai ser legal vocês falarem sobre isso. Eu vou falar mais do pessoal de contratação, porque o pessoal não tá aqui. E aí eu vou deixar Isso era até algo que eu queria mencionar, porque em diversos momentos a gente falou, porque a Aqui, Mary, porque o Evaldo, porque a Nath, e a gente não tá com toda a equipe aqui. A No equipe dia é a um pouco dia. maior, não daria pra gente trazer todo mundo pra esse bate-papo, por isso que a gente selecionou algumas pessoas aqui. E, enfim, eles vão trazer informações também do trabalho que o restante do pessoal executa. Então pode continuar. E foi sorteio. Foi sorteio, Não foi tá escolha. sorteado, não foi Só pra assim, ficar claro. escolhido. Foi justo, foi justo. Foi justo. Mas assim, o que eu vejo da minha equipe de contratações, eu tenho muita parceria com todo mundo, então eu participo do dia a dia deles. E eu acho que todas essas perguntas que você trouxe do desafio, eu acho que o mais importante é eles buscarem provedores e operadoras que sejam de confiança, porque a gente tem muito provedor no Brasil, mas assim, não são todos que a gente pode confiar, não são todos que vão entregar um serviço de qualidade. E também eles atenderem toda a premissa daquele projeto. Então eles trabalham muito com provedores que eles já conhecem, que eles já confiam. Quanto mais parceria que eles têm com aquele provedor, é mais fácil de lidar. Então tem todo aquele papel de compra, sabe? De saber com quem que você está comprando, se quem você está comprando vai entregar um produto de qualidade, vai entregar um produto que você está esperando. E trabalhar também com todo o processo de negociação, porque não é só negociação de valores, é negociação de prazo, é negociação de premissa técnica. Então eles têm que ter toda essa base de chegar ali naquele provedor e saber negociar tudo isso. Porque não adianta eu contratar o melhor provedor do Brasil e me entregar daqui 200 dias. Não dá, a gente tem prazo para entregar projeto. Então, o pessoal de contratação, acho que a maior dificuldade deles é essa. Eles têm que encontrar provedor de qualidade, provedor que eles confiam e saber negociar várias premissas. São várias vertentes, não é só um produto. São várias vertentes daqueles produtos que ele vai ter que saber negociar com qualidade rápido. Porque assim, a negociação ela é muito rápida, ela é um dos processos mais rápidos. Quando a gente recebe um projeto, a ativação ela costuma ter uma demora para acontecer, que é parte do processo, né? Existe uma rede para ser construída, existe infra, existe N fatores, mas a contratação não, ela tem que ser muito rápida, ela tem que ser assim. Chegou lá, conversou, negociou, fechou de forma rápida. Então a galera tem que estar preparada para isso. Porque eles recebem o projeto, na hora que cai, não cai na mão do pessoal, cai na contratação. E a galera tem que ser muito rápida, elas têm que trabalhar ali no teste do time, pegar ali o projeto e já sair trabalhando e já sair contratando para que o pessoal de ativações não fique esperando. Que aquilo chegue rápido na mão deles para eles saírem ativando o ponto. Então, a galera de contratação um ecossistema enorme. Não, e tem que fazer rodar. É engraçado que a gente tem as duplas e de forma muito rápida, a pessoa que está ativando, ela tem que ter aquele ecossistema com a pessoa que está contratando e tem que ser muito rápido, né? A conversa tem que fluir e a pessoa que está contratando, ela tem que estar ali. Vamos lá, vamos ativar esses pontos que eu estou contratando e jogando na mão do outro. Então, é uma forma rápida, fluida, facilita muito, porque quando chega em ativações e aquilo já está tudo negociado, ali ó, toma o teu pacotinho, está tudo perfeitamente, o provedor sabe o que ele tem que fazer, o pessoal de ativações tem muito menos dificuldade para fazer, porque aquilo chega bonitinho, redondinho, é só ativar, é só seguir o projeto. Agora, se chegar meio, né, sem estar bem trabalhado, então, a maior dificuldade do pessoal de contratação é realmente isso, é ter parceiros reais, parceiros que realmente vão entregar aquele produto e ter toda aquela negociaçãozinha ali bonitinha trabalhada. E ali começa o sonho, né? O sonho inicial ali, né? E eu acho que É é ali que vai importante começar. também a gente dizer que a gente usa muito parceiro local. Que a gente entende que parceiros locais, eles entendem a nossa demanda e ele dá uma atenção muito maior para aquele ponto que a gente vai entregar naquela cidade. Às vezes é uma pessoa que é uma cidade muito pequena e ele já tem conhecimento, não, eu sei onde é a instalação, não, eu já conheço, já passei por uma entrega ali ou não passei por uma entrega ali, mas ele tem muito esse conhecimento do local em si. Porque se a gente contrata um parceiro que é uma empresa muito grande, vai demorar o prazo de entrega deles.
Então, o parceiro local, ele dá uma atenção muito maior nas entregas. Ele tenta fazer isso o mais breve possível para que também não tenha nenhum outro problema que possa ocorrer ali. Até aqueles, às vezes a gente fala, caiu o circuito. Não tem problema não, eu vou lá no meu escritório, na minha rua. Então, tem muito disso que eu acho que facilita muito e ajuda muito na parte de celeridade da entrega. Usando na parte que eu trato, né, que é ativações, eu acho que o maior desafio é a comunicação e a cobrança. Porque a gente recebe uma certa cobrança de um cliente e a gente não pode passar a mesma cobrança para a equipe técnica do nosso parceiro. Por quê? Porque ele não entende o que está sendo cobrado. Então eu tenho que ser maleável ali, eu tenho que dosar da forma que eu vou estar cobrando dele para ele me repassar a informação que eu preciso e eu repassar a informação para o cliente. Porque se eu passar de uma maneira meio grosseira, ele vai dificultar o máximo possível a minha vida. E aí é complicado. Aí um circuito que demoraria 2 horas para entregar, ele vai demorar o dia inteiro para fazer aquela atividade. Meio que por pirraça, mas a gente tem que ter... Estratégia, tudo é estratégico, tudo tem que ter aquela malemolência. Então eu vou cobrar com um jeitinho dele. Então, como é que tá uma atividade? Tá dando certo? Precisa de ajuda para liberação? Conseguiu entrar no local? Então a gente tem que ter toda esse jogo de cintura. Tanto com o parceiro, como repassar a mesma informação para o cliente. Porque ele também quer saber como é que tá. Porque o nosso cliente, o nosso parceiro, na real, ele é o nosso representante no cliente. Eu não tenho contato direto com o cliente final. Mas, então, eu tenho que tratar ele bem para que ele trate bem também o nosso cliente final. Perfeito. Bom, eu acho que o maior desafio é atender a expectativa. Então, assim, nós 3 aqui, a gente trabalha com vários projetos. Então, a gente não tem um cliente. A gente tem uma venda, mas por trás dessa venda a gente tem 10 clientes. E por trás desse cliente a gente tem mais 50 clientes. Então, assim, a gente precisa, o dia a dia nosso, a gente precisa atender todas as expectativas. Então, assim, a expectativa de um, às vezes, não é a mesma expectativa de outro. E a gente acaba prestando atenção mais na demanda dessa pessoa do que na demanda da outra pessoa. E aí a gente acaba não atendendo a expectativa de todo mundo. Então, eu acho que um jeito que a gente usa é parar, conversar entre a equipe e entender, olha, eu tenho um cliente, mas por trás desse cliente eu tenho mais 10 clientes. Cada um falou uma coisa. Me ajuda a compilar tudo e a transformar isso numa coisa só. Para eu sei que eu vou dar um pouquinho, atender a expectativa de cada um pouquinho, mas vai faltar ali um pouquinho. Mas eu sei que vai ser de um modo geral. Eu vou conseguir atender a expectativa do modo geral, ali por trás do meu cliente. Mas aí eu transformo isso para o meu parceiro. Eu preciso passar aquela expectativa do meu cliente para o meu parceiro, mas eu tenho um tempo. Então, o meu cliente, ele tem uma demanda sempre muito urgente. E a gente trata todas as demandas urgentes. A gente tem essa urgente, a gente entende que todas as demandas são urgentes. A gente trata isso com prioridade. É lógico que às vezes a gente coloca uma prioridade 0, uma prioridade 1, mas a gente trata todos com prioridade. Mas, assim, a gente tem que... Esse compilado a gente precisa passar para o parceiro. Então, a equipe de contratação, ela faz uma contratação. E não é o comercial daquele parceiro que vai tratar com a gente, é a equipe técnica. Então, assim, o comercial faz exatamente o que o comercial aqui faz com a gente. Fala, olha, eu tenho isso para você entregar. E aí chega lá na ponta, ele precisa entender o que é isso que o comercial trouxe e entregar dentro da expectativa do cliente, que é a gente. E a gente precisa conversar com ele com clareza, sendo objetiva na tarefa e falar, olha, a gente precisa dessa entrega. E aí o parceiro vira e fala assim, 30 dias. Eu falo, não, preciso para ontem. É ontem que eu preciso. E aí a gente precisa ter uma maneira de falar com ele e ter uma maneira de falar com o cliente. Olha, cliente, eu sei que você está ansioso, eu sei que você precisa dessa entrega para ontem, mas para a gente entregar da maneira perfeita e atendendo todas as suas especificações, eu preciso que você espere um pouquinho, eu preciso que você aguarde um pouco que a gente vai entregar. Então eu acho que é isso. Acho que até tem também, porque às vezes o que ele compra, ele muito não entende. Ele acha que assim, o meu prazo é 30 dias, mas depende muito do local que vai ser feita a instalação, de todo o processo. Se é um link que é dentro de alguma empresa, a gente tem que enviar documentação, a gente tem que enviar certificações, então isso acaba demorando o processo.
É burocrático? A gente tenta fazer isso o mais breve possível. Geralmente a gente já tem uma relação de documentos, que são os documentos principais que a gente precisa enviar dos técnicos, mas determinadas empresas têm a sua especificação diferente. Então, eu preciso de uma certificação Y para o técnico fazer isso. E aquele técnico não tem isso. Então a gente tem que correr atrás disso e demora essa certificação, demora para o envio, essa análise. Então, às vezes, o que acaba atrasando é muito isso. Então, para ele, que o prazo era 30 dias, acaba se tornando 60 e a gente tem que explicar o motivo o porquê que o prazo se tornou 60 dias ao invés de 30. E tem vocês não comentaram também, mas é algo que ofere muito na entrega, é a parte sistêmica de cada cliente. Então, Também. É verdade. a gente tem cliente de A a Z, então cada um tem alguma particularidade. Então eu vejo muito isso na operação, que eu acompanho de perto vocês. Então, embora o Edu é o chefe direto de vocês e a Vanessa, mas eu sou chato, então eu fico lá dando pitaco o dia inteiro. Mas eu também queria até que vocês comentassem um pouco sobre isso, a parte sistêmica, porque quem está vendo esse episódio e não conhece muito de ativações, e é algo que eu já ouvi muito, acha que é bem simples. Fala assim, não, mas pô, é tranquilo. Só ativar. Você contrata aqui, o cara instala lá, você avisa que instalou, tá tudo pronto. 3 dias tá tranquilo. Eu falo, se fosse assim todos, a gente estava muito feliz, mas não é. Então, bate num monte de coisa que vocês passaram aqui, desde contratação, que é a pontinha do sonho, de fazer aquela contratação acontecer de acordo com o que o comercial vender nas premissas, aí passa de toda a parte técnica de fazer a junção disso e é aquilo que vocês falaram, o comercial do outro lado também está pegando um sonho e passando para cima. Então a parte técnica recolhe aquilo e fala, meu Deus do céu, o que venderam, Como é que faz? o que eu vou fazer para entregar. Então aí junta toda essa parte de gestão e de acompanhamento que vocês fazem, o jogo cintura que vocês têm no dia a dia, e chega na parte principal, que é a sistêmica, que é de conclusão, né? Então, que é uma parte mais chata, que é uma parte mais analítica, um pouco mais burocrática e muda muito. Então hoje em dia você está com um sistema que é só você fazer o upload do termo de entrega, no outro você tem que fazer um Kanban do projeto inteiro. Então, assim, isso um pouco não gostaria que vocês entrassem definitivamente no beat do negócio, mas assim, é um pouco um aparato geral, assim, dessa parte mais sistêmica, o que acontece e algum dos problemas que podem ocorrer, que para mim não é nenhum problema. Acho que é mais uma adaptação. Então, a gente se adapta muito rápido aqui dentro da empresa, vocês sabem. A gente pivota toda hora. Então, é legal e desafiador a todo momento. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo, né? A Vanessa participou junto. Teve um caso que um cliente precisava de uma entrega, uma coisa muito específica. Então, enfim, fiz a liberação dos técnicos, falei com o parceiro, o Evaldo fez a contratação, pediu do jeito que eles queriam especificado, e o prazo era um prazo curto. Então, extremamente curto. Então nós acabamos, não, dá para fazer, vamos fazer, o parceiro vai fazer, beleza. Aí, infelizmente, aconteceu a primeira barreira. Primeira barreira, um documento atrasado de um técnico. Aí você fala, nossa, beleza. Aí falo pro cliente, olha, cliente, tudo bem, infelizmente não deu para fazer atividade hoje, porque o técnico estava escalonado, infelizmente teve esse problema. E a gente tem que ser muito transparente, que aí entra na parte da clareza e transparência que a gente tem. E aí o cliente não gostou muito, lógico, é uma dor, ele precisava daquele link instalado naquela data. Começamos a correr, falei, achamos outro técnico, manda só um. Eu sei que você mandou 2, mas manda um. Eu falei, olha, mais um não faz. Por quê? A infraestrutura do local, ela é precária. Então, assim, pode acontecer da parte técnica, do técnico chegar e passar uma fibra, por exemplo, em algum lugar, um conduíte está obstruído. Então, às vezes, um cara não faz. Então, a gente também explicar isso. E aí, ao mesmo tempo, know-how, a parte da comunicação da equipe, Vanessa, preciso de você.
E aí acaba da gente chegar a escalonar o comercial, o nosso comercial, e falar, opa, meu amigo, me ajuda. Porque assim, ó, o seu cliente, o nosso cliente, né, não é seu, é nosso cliente, ele está insatisfeito por isso. Eu estou tentando resolver desta maneira. A Vanessa está ciente, entramos todos numa reunião, expliquei tudo isso pro nosso comercial, para ele falar, Igor, espera que eu vou te ajudar. Então você vê que é uma dor que não foi só minha, não é só do cliente final, foi uma dor que virou uma dor da empresa. Sim. Então você olha isso e é muito legal. Então nós temos as dificuldades, né? Não só nós, o técnico de campo tem a dificuldade. Ele precisa da nossa ajuda. Não adianta eu mandar um cara para combater um incêndio. Eu tenho que mandar mais, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer isso para quê? Para não ser estressante para o técnico que está lá nos ajudando, o nosso parceiro, e ele também virar uma dor de cabeça muito maior, né? É, uma das coisas que eu falo muito com o pessoal, principalmente a galera de ativações, eles são praticamente POs dos projetos, então eles precisam muito fazer todo esse processo que o Charles falou de sistema, de tudo, pegar tudo que existe tecnicamente e transformar aquilo para o comercial, tanto do cliente quanto do provedor. Então, eles fazem todo esse processo e é uma das coisas que a gente fala praticamente todo dia. A gente precisa ter uma chavinha técnica e uma chavinha comercial dentro da gente. Porque o meu cliente, o cliente da DOT, ele não sabe, ele pouco se importa se aquela entrega vai ser uma rede metro, uma rede GPON, ele quer o link dele ativo. Só que pra gente, todas essas informações, todo o sistema do cliente faz a diferença pra gente fazer aquilo funcionar. Só que assim, não adianta eu chegar pro meu cliente e falar assim, olha, a minha caixa estava saturada. Ele lá sabe o que é uma caixa. E ele lá sabe o que é saturado. Ele não falou assim, tudo bem, querida, eu quero a entrega. Então assim, eu entendo. Só que assim, a gente que está aqui, principalmente quem está ativando, precisa traduzir isso para o cliente, precisa traduzir o sistema do cliente, precisa traduzir o projeto para o cliente, para ele mesmo, sabe? É incrível. Sim. Porque às vezes a gente precisa explicar para ele, olha, o que você quer é isso aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Eu tô minuciando para você o que você quer. E precisa traduzir para o parceiro. Então, eles têm que fazer esse papel de PO, e é muito importante esse papel dentro da empresa, que é o cliente entender que o técnico pode ser explicado, pode ser compreensível. E é a mesma coisa para o provedor, porque a gente tem que passar isso para ele, para o nosso parceiro, de forma que o comercial dele vai entender o que eu estou falando, vai saber o que eu quero e vai seguir com aquela ativação de forma rápida. Ele vai entender, pô, então o pessoal quer isso, é isso que eu vou fazer. O técnico de campo, ele também vai precisar ver isso. Porque às vezes o técnico vai chegar lá e falar assim, ah, cheguei aqui, o poste está longe, não consigo fazer. Enfim, ele vai achar 1000 desculpas e a gente tem que achar 1000 soluções para ele. Então a gente vai ter que trabalhar sempre com aquela chavinha do comercial técnico o tempo todo, para que de forma tanto para o parceiro quanto para o cliente, eles entendam o que está acontecendo tecnicamente de uma forma clara e comercial. Eles não fiquem perdidos naquilo que está acontecendo. E é fato, a maioria dos nossos clientes e a maioria de quem trabalha ali não sabe tecnicamente o que está acontecendo. Então a gente tem que passar para eles. É óbvio que se eu falar um linguajar complicado, se eu chegar lá cheio de informação, ele não vai entender. Sim. E aí para ele tanto faz. Ele vai falar assim, poxa, mas e aí, não ativou? Entendeu? Então eu tenho que explicar de maneira que ele vai entender o que aconteceu, pegar tudo aquilo técnico ali, minuciar e explicar para ele, falar, ah, faz sentido o que eles estão falando, né? Realmente isso tem que acontecer. Porque a gente teve alguns casos aqui onde a gente tinha entregas e o cliente não tem noção o que é uma rede metro, o que é uma rede EPON, a diferença de um link para o outro. E assim, tá tudo bem, as pessoas não entenderam essa diferença, faz parte do dia a dia deles. Mas a gente precisa explicar para eles que existe essa diferença e que, no final das contas, a gente tem que seguir um caminho e aquela diferença modifica o nosso dia. Uhum. A gente tem que explicar. Então, o pessoal de ativação, ele tem esse papel muito importante de fazer todo esse trabalho de interface entre os dois. Que, assim, o comercial não vai fazer porque o comercial é comercial. É fato que eles são, mas a gente tem que ser um pouquinho de cada. A gente tem que ser um pouquinho comercial e um pouquinho técnico. Faz parte do nosso dia. Perfeito. Não, eu acho que isso aí, ao contrário, é também totalmente real. Por exemplo, o cliente, a gente acaba lidando comercialmente quanto com o TI do cliente também. Então o TI vem com um projeto super elaborado e fala, Camila, dá pra fazer.
dá pra fazer. Aí você chega no técnico lá e fala, eu preciso disso tudo aqui. O técnico vira pra você e fala, não dá pra fazer. E ele tá aqui com o equipamento na mão, com o equipamento dele na mão, com o equipamento do cliente na mão, e ele fala, Camila, do jeito que você quer não dá pra fazer. E aí a gente tem que traduzir tudo aquilo, comercialmente não, mas tudo aquilo que um TI super robusto, que não tá no local, falou pra mim que dá pra fazer, eu tenho que traduzir pro técnico, que tá ali na ponta, que entende tecnicamente, mas ele não entende todos os equipamentos. Então ele vira pra mim e fala, no seu equipamento eu não ponho a mão. E eu viro pra ele, e eu preciso convencer ele de que a entrega é dessa forma e que o equipamento dele consegue fazer o que o cliente está pedindo e que ele consegue configurar da forma que o cliente precisa, tendo em vista toda a contratação que já veio. Então, assim, se a premissa do projeto é uma internet banda larga, eu não posso entregar uma internet banda larga com eu vou falar tecnicamente, mas é com um número de IP fixo ali. Porque a contratação veio um banda larga. Então, o técnico olha para mim e fala, da maneira que você quer, você precisa mudar a sua contratação. Não foi dessa forma que foi contratado. E eu tenho que falar para ele, não, da maneira que eu quero, se encaixa na forma que foi contratado e você pode configurar o equipamento dessa forma e entregar para o meu cliente dessa forma, porque dá certo. E aí vira toda uma discussão ali, a gente precisa assim, fazer o técnico entender que aquilo é possível, que o TI não tá doido, que o TI tá... Eles estão falando a mesma linguagem. Então, já perdi até a pergunta. Imagina São os isso. desafios, é isso aí. Resumidamente. Eu acho também que é o sentido de, tipo assim, quem contrata não passa a mesma informação para quem vai te atender lá no ponto final. Então, ou seja, ele contratou, o comercial contratou a demanda, mandou as especificações, a gente vai fazer todo o processo de contratação dentro da Dot a Dot, com a nossa equipe, com a nossa dupla, vem a parte da instalação e aí vem a parte que o nosso parceiro vai chegar para fazer de fato a instalação daquele link. E quando ele chega lá para fazer de fato a instalação daquele link, ele vai lidar com uma pessoa que ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele vai falar, não sei, por que eu vou fazer? O que você veio fazer aqui? Aí você tem que explicar, não, você vai fazer a instalação de um circuito que vai substituir um outro, ou que é um novo ponto. Aí, primeira etapa a gente venceu. Vencemos a primeira etapa, conseguimos fazer a instalação. Aí depois vem a segunda etapa. Ah, mas agora eu preciso fazer a validação dentro do sistema do meu cliente. Então eu tenho que explicar tanto para o técnico, tanto para a pessoa local, que ele tem que fazer essa validação. Que ele tem que colocar todas essas informações dentro do sistema do cliente, que o link tem que subir, tem que dar tudo certinho, tudo ok, beleza, subir o sistema. Para depois eu entrar em contato, seja com um suporte de nível 2, que é um técnico que vai fazer alguma outra configuração remotamente, então ele tem que ter essa visão do que foi entregue lá, tem que ser de uma maneira clara as informações, as especificações. Então, a questão que o Charles passou sobre sistemas é não só o sistema Dot a Dot, é o sistema do cliente que às vezes nem ele mesmo sabe como funciona. Então, eu tenho que passar essa informação para o técnico dele, ele validar essa entrega e depois eu lançar todas essas informações que ele já validou no meu termo de entrega, que outras equipes dentro da própria empresa vai verificar se realmente foi feita a entrega da maneira solicitada, se está batendo tudo certinho. Então, essa parte de não é só colocar uma informação lá que vai ser rápido, não, vai ser uma informação de um sistema que vai para outro sistema, do outro sistema deles. E é engraçado que a Lari falou que às vezes o cliente não conhece o sistema próprio e muitas vezes a gente conhece mais do sistema dele do que ele próprio. Já aconteceu milhões de casos que a gente tem que falar assim, ó, no seu sistema você vai fazer desse jeito. Ah, é mesmo? É verdade. A gente Mas acaba assim, vai explicando. funcionar. Então a gente acaba conhecendo mais o sistema do cliente do que muitas vezes pessoas que fazem parte daquele cliente, sabe? Elas não conhecem o sistema e a gente acaba conhecendo até mais do que eles. Legal. Vocês falaram várias vezes sobre como é a relação de vocês com os outros times da Dot a Dot, com o comercial, com o NOT também. E aí eu queria que vocês compartilhassem mais um pouquinho, e aí especificamente sobre essa relação que vocês têm com os outros times. Como funciona no dia a dia, de modo que impacte, né, o valor que vocês entregam
para os clientes. Inclusive, eu gostaria até de fazer um elogio. Eu não trabalho diretamente com vocês, mas eu vejo como a comunicação interna entre vocês é muito boa. Eu sempre vejo a Lari o tempo inteiro falando com vocês quando a gente está em São Paulo. E eu consigo enxergar como isso muda a experiência do cliente lá no fim. Eu sempre gosto muito de falar sobre cultura e eu sei também que esse é um aspecto da cultura interna que a gente tem como Dot a Dot. Então, fica aqui o meu elogio para vocês, porque eu realmente vejo que isso acontece na prática. E aí, voltando para a pergunta, como funciona essa relação que vocês têm com os outros times? Eu costumo falar para a equipe que a gente tem um cliente interno, que é o comercial, que eu acho que é um dos principais, além do nosso cliente mesmo é o comercial, porque o comercial passa o filho deles pra gente, então eles são um cliente interno nosso. Hoje em dia a gente tem uma sinergia muito boa com o comercial, apesar da gente ser operações, e operações é difícil, né? Comercial a gente sabe, mas a gente tem uma sinergia. A gente sempre se esforça para entender que o comercial ele vendeu aquilo, ele tem uma expectativa em cima da gente. Então a gente entende isso do lado deles, a gente entende quando eles vêm com raiva na gente, porque a gente sabe, eles têm um cliente ali que precisa de um link, precisa que a gente atenda a expectativa deles. Então a gente sempre tenta manter uma sinergia. Como a gente é muito claro com o cliente, a gente tenta ser muito claro com o comercial em tudo. Então, mesmo que aconteça um atraso, mesmo que a gente tenha um problema, foi o que o Igor acabou de comentar. O comercial está ciente de tudo que está acontecendo, ajuda tanto a gente, quanto a empresa e quanto o próprio vendedor. Porque ele entende o nosso lado e ele entende o lado do cliente e ele consegue participar com a gente de forma que para o cliente aquilo fique o menos doloroso possível. E a gente também tenta manter essa sinergia com operações, porque o comercial passou o filho, a gente aceitou aquele filho, a gente tratou daquele filho, deu leite e tal, cuidou, e a gente manda para o pessoal do NOC. Então, ali para frente, o NOC tem que manter tudo que a gente trabalhou ali funcionando. Então, assim, tudo que o NOC traz de volta pra gente, porque o NOC, ele é aquele que dá aquele feeling final. Ó, galera, o que vocês fizeram tá certo, tá legal, tá funcionando, o cliente tá rodando, tá ótimo. Mas pode acontecer da gente ter mandado aquilo meio torto e o NOC ter que voltar aquilo pra gente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse feedback do NOC, porque depois que a gente passa, saiu da nossa mão, vai pro NOC, o NOC tem que devolver pra gente caso tenha algum problema. O NOC passa o feedback, então se a gente tiver algum parceiro novo, muitas vezes o NOC fala, ó, pô, parceiro legal, novo que vocês trouxeram, é bom a gente ter aqui parceiros novos que atendam bem, vamos manter esse cara aqui pra gente sempre contratar com ele. Assim como a gente teve casos que o NOC falou, pelo amor de Deus, nunca mais contrata esse cara, não faça isso, e a gente nunca mais contrata. Então, existe essa sinergia entre as equipes, a gente sempre tenta trazer isso pro nosso dia a dia. Às vezes não acontece, mas assim, a maioria das vezes a gente tenta trazer, a gente tenta fazer funcionar. Legal. Bom, eu acho que eu, pelo menos, me vejo, já comentei com as meninas, eu vejo a gente como um centro, alguma categoria assim que a gente esteja encaixado bem no centro ali e a gente tenha conexão com todos os outros setores. E ali a comunicação, pelo menos aqui a gente, não só interna entre a gente, mas com os outros setores, a comunicação é constante. Então, a gente tem grupos com todos os setores, porque é o tempo inteiro, sim, a gente tendo que passar para o NOC, talvez uma evidência que não foi e o NOC precisa, porque ele está precisando atuar naquela ponta que a gente estava atuando. Então, Camila, qual técnico que estava lá naquele dia? O NOC me pede uma informação. O financeiro, a mesma coisa. Então, ele me pergunta, Camila, qual que é o relacionamento que a gente tem com esse parceiro? Como que a gente vai fazer a tratativa com esse parceiro? E a gente tem que se comunicar com o financeiro. Com o comercial, eu acho que é importantíssima a nossa comunicação, porque é ele que está ali aguentando a bronca do cliente. Então, o cliente está ali o tempo inteiro falando para ele o que ele precisa, o que ele quer e passando o que ele não passa para a gente. Então, às vezes, a gente faz um trabalho excelente e o cliente não fala para a gente, olha, o trabalho de vocês foi excelente. Não, ele vai falar com o comercial, porque o relacionamento próximo que ele tem ali é com o comercial. Então, às vezes, a gente atrasa na entrega, o cliente vira pra gente e fala assim, olha, vocês atrasaram na entrega. Mas no comercial, ele fala, poxa, você fez isso, não sei o quê. E aí o comercial vem pra gente falando, olha, o cliente tá assim,
e a gente precisa mudar esse projeto, a gente precisa colocar aí alguns pontos desse projeto que talvez não foram a gente não enxergou no primeiro momento. E com o pós-venda também, a gente tem um pós-venda ali que ele entende, depois de toda aquela tratativa que a gente faz desde o início do projeto até a entrega pro NOC, fala, toma, assume que o filho é seu. O pós-venda, ele enxerga todo esse processo e fala, olha, o cliente está super satisfeito, vão entrar novas demandas. E então a gente tem essa comunicação. Eu realmente enxergo que a gente de operações, tanto contratação quanto ativação, a gente está no meio e as outras áreas estão super conectadas com a gente ali, fazendo as conexões com a gente. Então eu entendo a importância aqui do nosso time, a nossa comunicação interna e externa para o nosso cliente DOT e externa para o nosso cliente do nosso cliente. É isso mesmo. Eu até brinco que eu faço um home office remoto, né? Porque eu passo o dia inteiro falando com a equipe de ativações, o dia inteiro falando com a Mary, que é a minha dupla. Às vezes é até alguma coisa que, eu não sei como ajudar, eu chamo a Camila, eu chamo a Vanessa, eu chamo todo mundo da equipe. Então eu acho que o que a gente tenta transparecer até para as demais equipes é essa conexão mesmo que a gente tem interna, que todo mundo se ajuda. Então quando eu preciso de alguma informação com o financeiro, eu vou atrás dele da maneira mais fácil, com uma ligação, com uma mensagem. Não vou ser da parte mais burocrática de mandar um e-mail, esperar o retorno deles. Então a gente tenta fazer esse processo o quanto mais rápido possível. Com o NOC também, eu falo direto com o Gabriel, que é o nosso NOC. Eu tô com dúvida em alguma situação ou um tipo de entrega, então eu falo com ele, falo, Nunes, desse jeito dá para entregar, desse jeito não dá para entregar, consegue me passar uma maneira mais clara? Eu acredito que eu falo com todo mundo. Falo com o pessoal da viabilidade, falo com o pessoal do comercial, às vezes falo, o que foi vendido, para eu verificar se o que eu estou entregando está certo. Então eu acredito que a nossa comunicação interna de equipe operacional, a gente tenta manter da mesma maneira com as demais equipes da empresa. Ok. Então, direcionando o nosso bate-papo para o fim, eu quero falar um pouco sobre o futuro e trazer uma pergunta aqui provocadora para vocês, de como vocês enxergam a evolução da área de ativações. O que dá para melhorar ainda? O que vocês imaginam que vai mudar nos próximos anos? Enfim, o que vocês enxergam a respeito desse cenário? Eu vou deixar começar com ele. O Igor comigo. começa, isso aí. Só começa comigo, aí não pode. Pô, eu gostaria tanto que você começasse, ia ser mais fácil para mim. Mas, cara, eu olho hoje para o nosso setor, eu acho que tendo esse bate-papo todo, a gente entendendo o que acontece, vendo o processo, vendo como a Camila colocou ali, eu achei muito legal a gente considerar uma ramificação, né? Às vezes o centro ali, não falando que é o principal, nada, óbvio, né? A gente considerar isso e ver que a comunicação que a gente está tendo hoje, principalmente com a automação, enfim, está melhorando cada vez mais. Eu vou ser honesto e falo que às vezes agora, pensando dessa maneira, eu acho que assim, o escalonamento, como o Charles colocou no início, vai diminuir muito. Eu acho que hoje a ativação ela vai chegar num ponto que ela vai conseguir trabalhar de uma maneira, ela vai melhorar cada vez mais, a gente sempre tenta melhorar cada vez mais na entrega, justamente para evitar problemas. Então o que eu penso hoje e eu acredito é que a gente tende a zero problemas, só dá alegria e enfim para todos. Legal. Eu vou deixar Próximo. Eu fico por último, dessa vez eu sou a última. Eu, como eu disse, estou há 3 anos, então eu acho que eu vi a equipe de ativações crescer e com isso, pessoalmente, consigo dizer que no meu pessoal eu evolui muito, com a empresa também, então eu fui vendo que com o passar dos anos a gente foi recebendo projetos maiores, recebendo demandas maiores. E no primeiro momento você recebe uma demanda muito grande e você fica, será que eu vou dar conta? E aí você se surpreende a cada dia que você tem potencial para aquilo e um potencial que cada dia vai te surpreendendo mais. Então eu acho que a equipe de ativações e a DOT, eles me fazem me desafiar a cada dia. Então eu vejo que o crescimento vai ser cada vez maior mesmo, com projetos mais específicos, com demandas de entregas, assim, com tempos mais curtos. Porém, a automação, eles têm nos auxiliado na forma de entrega, de ser mais célere, menos burocrática,
de uma forma mais limpa, porque muitos processos que de passar por um, passar para o outro, se a gente colocar isso tudo num sistema, é uma maneira bem mais limpa de entrega, Exato. bem mais clara. Ágil também. Um processo que demoraria 15 dias, talvez a gente consiga fazer em 5 ou até 2. Vai melhorar. Eu acho que a palavra dessa pauta que você levantou é crescimento. Eu acho que a DOT, ela realmente trouxe projetos que eram, a gente que está desde o começo, assim, né, eu estou há 1 ano e 8 meses, a gente pegou projetos pequenos e hoje a gente tem projetos muito grandes e muito elaborados. Então eu acho que, se eu vou pensar no futuro, eu vejo uma equipe muito maior, porque a gente precisa atender, é o que eu falei, a gente precisa atender a expectativa, e a expectativa do cliente começa sempre com a urgência. Então, por essa questão, eu acho que a equipe ela tende a crescer para atender a necessidade de urgência de todos os projetos, de todos os clientes. Então, a gente precisa estar dedicado dentro de um projeto, a gente precisa entregar aquele projeto da maneira que o cliente espera e com muita agilidade. E é isso que a gente faz só nós 3. Se tivesse mais pessoas com projetos maiores, seria muito mais rápido. Então, a palavra realmente é crescimento e agilidade. Crescimento controlado, né? Assim, porque também não pode ter muita gente, porque não é só quantidade, é qualidade, né? A gente entrega a qualidade no nosso trabalho, na nossa atividade. Então, não adianta crescer muito, mas não ter qualidade. Eu acho que é isso. Van, eu até queria te liberar dessa resposta, a não ser que você queira responder, porque eu tenho uma última pra você. A gente começou com você e eu quero finalizar. Eu quero finalizar com você. A não ser que você queira muito responder essa, e pode responder. Eu só vou completar Então, uma bora. coisa que o pessoal falou, só completando mesmo, coisa bem rápida. Eu acho que a empresa ela está crescendo de uma forma, não digo rápida, mas eu acho que é bonito de ver a construção do crescimento e a construção do crescimento da área. Eu percebo que nos próximos anos não é só o crescimento de pessoas e de clientes, eu acho que é o crescimento da qualidade do serviço, é o crescimento da visão do cliente em relação à DOT a DOT, porque é muito diferente, foi o que o Igor falou, o que o Charles falou, que antes o cliente tinha uma visão e hoje o cliente tem outra. Os nossos processos eles são muito ágeis, mas a empresa nunca deixa de ter o lado humano. Pessoas conversando com pessoas, pessoas respondendo por pessoas, pessoas entendendo o problema dos outros. Então eu vejo esse crescimento construtivo e não acelerado, mas sim crescendo e mostrando para todos os clientes, olha aqui, a gente é bom no que a gente faz, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então confia na gente. E tem muitos clientes que eles no começo falam, será que eu confio? E depois você vê a coisa mais gostosa, você vê o cliente assim, você falou isso? Beleza. É isso mesmo. E ele, é muito bom ver essa parte, mas é só concluindo isso. Legal, perfeito. Então, a minha última pergunta, pra gente finalizar de vez, é a seguinte: se você pudesse deixar uma dica, enfim, um conselho para quem está começando na área, ou então para quem quer atuar com excelência operacional, o que você diria? Olha, a dica, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é ter uma equipe muito unida. Eu gosto de ver todo mundo da minha equipe confiando em mim e confiando nos outros. Então, esse é o primeiro passo que eu acho que é para você ter uma equipe de qualidade, tanto operacional ou quanto qualquer outra área, é você entender que aquela equipe ela cresce junto. E não é eu sendo líder, ou a Camila, ou o Igor, ou a Larisa, é todo mundo junto. Então, eu prezo muito por isso, de ver que a minha equipe está unida e que a gente está crescendo junto e que todo mundo confia em todo mundo naquela área. Então, foi o que você falou, olha, vocês conversam o dia inteiro, mas eu falo para todo mundo, abre uma sala, vamos ficar o dia inteiro ali, trabalhando junto, vamos estar junto nisso. O problema de um não é de um, é de todo mundo, a gente vai resolver junto. Então, eu acho que esse é o ponto assim que eu começo. E eu acho que a dica para a parte técnica, para a parte mesmo operacional do nosso trabalho, é você ter foco na expectativa do cliente com clareza. Que eu acho que, cara, o Charles me passou isso desde o começo, assim, fala a verdade pro cliente, ele vai entender você. Então, seja claro com o cliente, mostre o processo que você está fazendo, seja claro internamente. Então, assim, já chegou a hora do comercial chegar, pô, mas a gente não vai entregar? Não.
Hoje não. Mas eu te garanto que segunda-feira eu entrego isso. Então, assim, seja claro, sabe? Internamente, fora. Não maqueia nada, porque o cliente está vendo, está todo mundo vendo. Seja claro, seja transparente no teu processo, seja transparente no seu dia a dia, que lá fora eles vão ver. Pode ser que ele fique bravo com você hoje, mas amanhã ele vai entender teu lado. Então é uma das coisas que façam isso, porque facilita ali na frente. Você sempre vai ter a confiança da pessoa que te escutar, seja teu chefe, seja teu cliente, seja a tua equipe. Eles vão entender que você está falando a verdade e eles vão confiar em você dali para frente. Então, seja claro, não maqueia nada não. Vai ali até o fim, mantenha o que você falou. Perfeito. Excelente. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, faço das palavras da Van as minhas. Então, vai pro fechamento já? Você quer começar? Tá, então tá. Você ou eu? Você finaliza como você finaliza toda vez. Que é a Laís, quem não sabe, é a nossa host oficial, tá? Do Dotcast. Então ela tenta jogar isso pra mim, mas eu não pego, é dela. Então, até falei pra ela colocar no LinkedIn lá, que ela é a host oficial. Eu vou colocar. E, bom, foi sensacional o papo. Vocês sabem que eu gosto muito de ativações, porque eu já fiz isso muitos anos, então eu vejo vocês fazendo e é muito legal porque eu vejo vocês fazendo muito melhor do que eu fiz. Então isso para mim é gratificante. E agradecer também o Evaldo que está de fora, a Nath, Lucas, Mary, todo o pessoal também que fica atrás, que não está aqui porque não ganhou no sorteio, infelizmente. Mas no próximo. Eles agradecem. Eles agradecem por muitas vezes e agradecer a entrega de vocês. Então, o pessoal que está escutando é uma cartilha de ativações, isso aqui que a gente acabou de conversar. Então, eu espero que muitos clientes também, futuros clientes, entendam um pouco desse setor de ativações. Então, não entenda que simplesmente pega de um lado, ativa do outro. Então, a gente tem todo um trabalho envolvido que é como a gente comentou aqui. Então, esse trabalho não é simples, não é fácil também. Se fosse fácil, muitas empresas fariam, mas e não fazem tão bem quanto a gente faz hoje. Então, agradecimento especial para vocês. Antes de passar a palavra para a Laís também, queria comentar que a gente está participando das 100 Open Startups a nível nacional. Então, era algo que só eu sabia, ninguém sabia, mas o pessoal ficou sabendo hoje. O Edu não está sabendo, vai saber pelo podcast. Vai ficar bravo, com certeza. Mas, enfim, é isso. Isso é um trabalho, é um fruto do trabalho de toda a equipe. Tanto ativações, marketing, financeiro, comercial. Então, e algo que a gente está trilhando, como muito bem a Vanessa falou, a cada dia. Então, só discordo um pouco da Larisa, da Camila, que a Camila quer inchar muito a empresa. Não vamos inchar, gente. Então, assim, Eu sempre discordo de mim. sempre vai ser com o máximo de qualidade possível. Então, assim, eu acredito muito no que a Lari falou. Não é crescendo o número de pessoas que você chega na excelência. Então, eu tenho muito isso para mim. Então, por isso eu cobro muito vocês. E cobro sabendo o que vocês podem entregar. Então, em relação a isso, é bem tranquilo para mim também como gestor. E é isso. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, gente. Foi ótimo ter vocês. Vocês foram excepcionais. Foi um ótimo bate-papo. E eu gostaria de agradecer você também, que ficou até aqui assistindo todo o episódio com a gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio.